Algo chocante acabou de acontecer dentro da família real. Mais de 200 vídeos privados foram vazados. Vídeos que nunca deveriam ter sido vistos pelo público. Pessoas próximas ao palácio acreditam que o rei Charles pode ter algo a ver com isso. E quando a rainha Camila soube, ela não ficou apenas chateada. Ela ficou furiosa como nunca antes. Não ficou em silêncio. Ela falou. Culpou Charles e o confrontou a portas fechadas. O que começou como um problema silencioso dentro do palácio se transformou em uma tempestade. O casamento deles, a confiança, tudo está abalado. A rainha se sente traída e o rei tenta manter a calma. Mas o dano já está feito. Isso não é apenas mais uma história da realeza. É sobre segredos revelados, confiança quebrada e uma rainha que finalmente diz basta. Vamos dar um passo atrás. Antes de mergulharmos no caos, vamos falar de quem estamos tratando aqui. Rei Charles e Rainha Camila. A história deles vem de muito antes de usarem coroas. Charles era casado com a princesa Diana. Mas mesmo naquela época, Camila sempre esteve presente. Alguns dizem que ela foi o amor da vida dele desde o começo. Após a trágica morte de Diana, Charles e Camila começaram a tornar pública sua relação. Foram anos de críticas, manchetes constrangedoras e campanhas da realeza para fazer tudo funcionar. As pessoas não aceitavam Camila no começo. Muitos a viam como a razão pela qual o casamento de Charles e Diana acabou. Mas com o tempo, a narrativa suavizou. Ela permaneceu quieta, leal e ao lado de Charles nos altos e baixos. Então, quando a rainha Elizabeth faleceu, Charles virou rei. E Camila foi coroada rainha consorte. Depois, apenas rainha Camila. Foi um momento que selou seu lugar na história da realeza. Agora eles são o casal mais poderoso da monarquia britânica. Mas o poder traz problemas. E neste momento, o casal enfrenta uma tempestade. O que são os mais de 200 vídeos? O que exatamente são esses vídeos que viraram o palácio de cabeça para baixo? Mais de 200 clipes foram vazados online. Sim, mais de 200. Não é pouca coisa. Alguns vídeos são curtos, outros duram vários minutos. A maioria das pessoas não viu todos, mas rumores sobre o conteúdo circulam por toda parte. Alguns dizem que mostram momentos privados. Camila falando fora do script, Charles nos bastidores ou até conversas familiares tensas. Outros afirmam que alguns clipes mostram desentendimentos com funcionários reais, trocas constrangedoras ou momentos longe da imagem polida que estamos acostumados a ver. Há até boatos de que alguns vídeos tocam em assuntos políticos ou comerciais da realeza que deveriam ter permanecido confidenciais. Eram para uso da família? Gravações internas? Imagens de segurança? Ninguém sabe ao certo. E isso torna tudo ainda mais intenso. Agora, aqui está a pergunta. Como eles vieram a público? Alguns acreditam que foi uma invasão cibernética. Talvez alguém tenha hackeado um dispositivo real. Outros dizem que foi intencional. Talvez alguém de dentro do palácio quisesse divulgar essas informações. É aí que começa o verdadeiro drama. Por que é explosivo? Esse vazamento é um grande problema. Enorme. Primeiro, é uma violação de privacidade. A família real é toda sobre manter as coisas internamente. Eles não gostam de ter sua vida privada exposta. Cada palavra dita publicamente é cuidadosamente planejada. Então, imagine o quão perturbador deve ser ver imagens não filtradas se espalharem pelo mundo. Segundo, isso pode prejudicar a reputação deles. As pessoas confiam na monarquia para representar tradição, estabilidade e força. Se esses vídeos mostrarem o oposto, brigas, estresse, conversas duvidosas, essa confiança pode ser abalada. E terceiro, o impacto político. A monarquia pode não governar, mas ainda exerce influência. A aprovação real importa. Se o público começar a questionar a integridade dos membros reais, as coisas podem mudar rapidamente. Esses não são apenas vídeos aleatórios. Eles podem mudar para sempre a maneira como o rei e a rainha são vistos. E aqui é onde as coisas mudam de rumo.
Algumas pessoas acreditam que o responsável pelo vazamento é o próprio rei Charles. Espera aí, por que um rei vazaria mais de 200 vídeos que o fazem parecer mal, junto com sua esposa? É isso que vamos explorar. Teorias e rumores. Primeiro vejamos algumas teorias. Alguns insiders acreditam que Charles pode ter feito isso de propósito. Estranho, né? Um motivo. Movimento de poder. Talvez Charles quisesse mandar uma mensagem para Camila, para o público ou até para outros membros da realeza. Alguns dizem que os vídeos mostram Camila sob uma luz negativa, enquanto Charles parece calmo e composto. Isso poderia ser uma tentativa sutil de atrair simpatia pública. Outra teoria: controle de danos. Talvez houvesse risco de vazamento de qualquer jeito. Charles pode ter pensado: é melhor eu divulgar e controlar a história do que deixar a mídia distorcer. Ou pode ser uma distração. Suponha que outro escândalo real estivesse prestes a explodir. Esse vazamento poderia desviar a atenção disso. Afinal, a mídia adora uma manchete sensacionalista. E há ainda a teoria da gestão de imagem. Talvez Charles quisesse parecer honesto, transparente, como se não tivesse nada a esconder. Mas todas essas teorias ainda são apenas isso: teorias, fontes e especulações. Então, onde está a prova? Bem, não temos evidências concretas de que Charles tenha vazado os vídeos, mas há pistas. Alguns tabloides citam fontes anônimas do palácio que dizem que Charles ficou estranhamente calmo após os vídeos se tornarem públicos. Ele não pareceu surpreso, não ficou furioso. Na verdade, manteve um perfil discreto, quase como se estivesse esperando a poeira baixar. Também houve momentos capturados por câmeras durante eventos públicos. Charles parecia arrogante às vezes, como alguém que tinha o controle mesmo quando o mundo estava em pânico. Compare isso com Camila, que supostamente parecia rígida, tensa e visivelmente desconfortável. Coincidência? Talvez. Mas muitos acreditam que o comportamento de Charles diz muito. Resposta da rainha Camila. Agora, é aqui que as coisas realmente esquentam. Se Charles realmente vazou esses vídeos, ou se Camila apenas acredita que ele fez isso, então sua reação faz todo sentido. Relatos dizem que, após o vazamento, houve um grande confronto a portas fechadas. Não foi um simples desentendimento. Foi um ataque furioso, segundo uma fonte. Mas o que isso significa? Alguns dizem que Camila gritou, exigindo saber se Charles a havia traído. Outros dizem que ela ficou fria, aplicando o tratamento do silêncio, recusando-se a falar, exceto em eventos formais. Há rumores de que ela até ameaçou ir embora por um tempo, possivelmente para ficar com amigos ou se retirar para uma de suas residências pessoais. A rainha não costuma ter ataques de fúria, mas pessoas próximas dizem que essa foi a vez em que ela ficou mais abalada em anos. Motivações possíveis de Camila. Então, por que Camila reagiu com tanta força? Bem, imagine ser exposta daquela maneira. Ter o mundo assistindo à sua vida privada como um filme. Camila está envergonhada. Isso é claro. Mas é mais do que isso. Ela pode se sentir traída. Se Charles realmente vazou aqueles vídeos de propósito ou mesmo por acidente, isso é uma quebra de confiança. Não apenas como rainha, mas como esposa. Depois, há o medo de ser exposta publicamente. Camila trabalhou duro por anos para conquistar o público. Esses vídeos podem desfazer todo esse progresso em poucos minutos. E não se esqueça, Camila tem filhos e netos fora da bolha real. Sua reputação pessoal importa. Ela não está apenas se protegendo, está protegendo sua família. O que ela pode ter dito ou feito? Não há uma citação confirmada de Camila, mas fontes dizem que ela confrontou Charles com frases como: "Como você pôde fazer isso comigo? Isso vai arruinar tudo. Você disse que eu podia confiar em você." Alguns funcionários dizem que ela se recusou a comparecer a certos eventos com ele. Outros notaram que ela ficou em uma ala separada do palácio por alguns dias. Durante aparições públicas, ela parecia distante, sorria menos.
Caminhava alguns passos afastada de Charles, evitava contato visual. Para os observadores da realeza, essas pequenas coisas significam tudo. Comparação com dramas reais do passado. Se isso parece algo tirado de uma série da Netflix, você não está sozinho. A família real já passou por muitos escândalos. Lembre-se da princesa Diana, que expôs as rachaduras em seu casamento naquela famosa entrevista à BBC. Ou do príncipe Andrew, cujo escândalo trouxe enorme vergonha à monarquia. E claro, Harry e Meghan, que deixaram a família real e fizeram revelações bombásticas em suas próprias entrevistas. Mas aqui há algo diferente. Esse escândalo não é sobre forças externas atacando a família. É sobre duas pessoas no topo, rei e rainha, possivelmente se voltando uma contra a outra. E isso pode mudar tudo. O drama real está longe de acabar e as coisas podem ficar ainda mais caóticas. Com a confiança quebrada e os holofotes mais intensos, o que acontecer a seguir pode mudar tudo para a família real. Para se manter atualizado conforme essa história se desenrola, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nada do que está por vir. Se achou este vídeo interessante, deixe um like e compartilhe com outros que acompanham a realeza. Obrigado por assistir. O Palácio de Buckingham anunciou que o rei foi diagnosticado com câncer. Não sei imitar vozes por nada. Sou completamente inútil nisso. Achei que era o único. Então acho que ela criou seu próprio papel. Nuvens escuras se formaram sobre a família real. A rainha Camila, sempre forte perante o mundo, foi vista chorando após receber notícias chocantes. Uma sentença de vida que muda tudo. Os corredores do palácio, antes cheios de poder e controle, agora estão pesados de medo e incerteza. Ao mesmo tempo, outra notícia devastadora abala o reino. O rei Charles, já enfrentando uma dura batalha contra o câncer, encara uma nova reviravolta em sua saúde que ninguém esperava. O peso de tudo isso é demais, e a família real está lutando para manter tudo unido. O que levou a este momento? O que isso significa para o futuro da monarquia? A verdade por trás desses eventos chocantes é mais comovente do que qualquer um poderia imaginar. A suposta sentença de vida da rainha Camila. A frase sentença de vida geralmente ouvimos em tribunais. É uma punição para crimes graves, algo que mantém as pessoas atrás das grades para sempre. Então, quando dizem que a rainha Camila recebeu uma sentença de vida, o que isso realmente significa? A verdade é que Camila não tem problemas legais. Ela não foi enviada para a prisão. Em vez disso, essa sentença parece ser uma metáfora. Muitos acreditam que Camila agora está presa em um papel que nunca quis realmente, enfrentando críticas constantes e escrutínio público. Ela assumiu uma posição com enormes responsabilidades, e isso está pesando muito sobre ela. Os rumores começaram a circular nas redes sociais e nos jornais sensacionalistas. Algumas manchetes até sugeriram que ela estava enfrentando tempo real na cadeia. Outros exageraram seu estado emocional, alegando que ela estava chorando e incapaz de lidar com a pressão. Mas de onde surgiu tudo isso? Parece que muitas dessas histórias foram alimentadas pelos debates contínuos sobre seu lugar na família real. Algumas pessoas ainda a veem como a outra mulher do passado. Mesmo com os anos passados desde a trágica morte da princesa Diana, a sombra daquela história ainda paira. Alguns tabloides prosperam com essa controvérsia, impulsionando manchetes dramáticas para atrair atenção. Então, a rainha Camila realmente cumpre uma sentença de vida? Não no sentido legal, mas emocionalmente, ela pode sentir-se presa a um papel que traz críticas sem fim e expectativas constantes. Por que a rainha Camila pode estar enfrentando dificuldades emocionais? A jornada de Camila na família real nunca foi tranquila. Desde o início, ela foi rotulada como a mulher que ficou entre o príncipe Charles e a princesa Diana. O mundo amava Diana. Ela era a princesa do povo, conhecida por sua bondade e calor humano. Então, quando o caso de Charles com Camila se tornou público,
foi como uma traição para muitos. Mesmo após a morte de Diana, Camila ainda era vista como uma figura controversa. Quando finalmente se casou com Charles em 2005, muitas pessoas ainda se recusavam a aceitá-la. E agora, como rainha consorte, a pressão só aumentou. A percepção pública de Camila continua dividida. Alguns se afeiçoaram a ela ao longo dos anos, vendo-a como uma esposa dedicada a Charles, mas outros ainda a olham com desconfiança. A comparação com Diana nunca desaparece, e isso pode ser emocionalmente desgastante. Imagine assumir um papel onde milhões de pessoas o julgam constantemente, o comparam e questionam seu valor. Essa é a realidade que Camila enfrenta todos os dias, e há também a pressão dentro da própria família real. O príncipe William e o príncipe Harry foram profundamente afetados pela história de sua mãe. Enquanto William tem sido em grande parte respeitoso com Camila, Harry tem sido mais direto. Em seu livro Spare, Harry deixou claro que via Camila como alguém que jogou a longo prazo para garantir seu lugar na família real. Essas tensões, faladas ou não, aumentam o fardo emocional que Camila carrega. Agora, com o rei Charles lutando contra o câncer, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Espera-se que ela seja forte, solidária e pronta para assumir em sua ausência. Mas, nos bastidores, ela pode estar lutando com o peso de tudo isso. O papel de Camila na monarquia como rainha consorte nunca fez parte de seu plano original. Quando se casou com Charles, dizia-se que ela seria chamada apenas de princesa consorte, em respeito ao legado de Diana. Mas com o tempo, Charles deixou claro que queria que Camila fosse plenamente reconhecida como sua rainha. Quando a rainha Elizabeth faleceu em 2022, Camila assumiu oficialmente o cargo. Mas com esse título vieram enormes responsabilidades. Agora, espera-se que ela apoie o rei, participe de eventos reais e mantenha a imagem da monarquia. Sua transição de duquesa da Cornualha para rainha consorte não foi fácil. As pessoas ainda a criticavam, questionavam seu valor e a comparavam com Diana. Ela teve que se esforçar muito para provar seu valor. Mesmo agora, enfrenta reações negativas sempre que aparece em público. Alguns acreditam que ela não merece o título, enquanto outros acham que ela conquistou seu lugar. A pergunta permanece: ela se sente presa nesse papel? Alguns informantes sugerem que Camila nunca quis realmente esse nível de atenção. Ela estava confortável permanecendo em segundo plano, mas agora, com a crise de saúde de Charles, está sendo empurrada para uma posição mais central. E a cada movimento que faz, o mundo está observando. Atualização sobre o câncer do rei Carlos. Justo quando o mundo começava a se acostumar com a ideia de Charles como rei, uma notícia chocante surgiu. Ele foi diagnosticado com câncer. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham, mas não revelaram o tipo de câncer que ele tem. Tudo o que confirmaram foi que não se trata de câncer de próstata. A notícia deixou muitas pessoas preocupadas. Charles está na casa dos 70 e problemas de saúde nessa idade podem ser sérios. Ele já iniciou o tratamento, mas o palácio manteve muitos detalhes em sigilo. Especialistas médicos disseram que a detecção precoce é fundamental, mas sem mais informações, é difícil prever sua recuperação. A grande pergunta agora é: como a família real está lidando com isso? Como a família real está reagindo? Camila tem estado ao lado de Charles, cumprindo deveres reais e também oferecendo apoio nos bastidores. Alguns relatos sugerem que ela está sob imenso estresse, tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo. O príncipe William assumiu mais responsabilidades na ausência do pai. Como o próximo na linha de sucessão ao trono, ele tem desempenhado um papel mais ativo. Seu foco não está apenas na saúde do pai, mas também em manter a monarquia estável. E quanto ao príncipe Harry, sua reação tem sido um dos assuntos mais comentados. Após anos de tensão com a família real, ele fez uma viagem rápida ao Reino Unido ao saber da condição de saúde do pai.
Mas a visita foi breve e não houve sinais de uma reconciliação profunda. Muitos se perguntam se essa crise aproximará a família ou se a distância permanecerá. O futuro da monarquia em meio a preocupações de saúde. Se a saúde do rei Charles piorar, o que acontecerá a seguir? A resposta é clara. O príncipe William é o próximo na linha. Mas ele está pronto? Muitos acreditam que ele tem se preparado para esse papel durante toda a sua vida. Ele é respeitado, responsável e tem o apoio do público. Mas assumir o papel de rei não é fácil. E com a doença do pai, pode ter que assumir mais liderança antes do esperado. A própria monarquia está em uma encruzilhada. A opinião pública sobre a família real está mudando. Algumas pessoas ainda os amam e apoiam, enquanto outras questionam se a monarquia deveria continuar existindo. A doença de Charles e as dificuldades de Camila só aumentam a incerteza. Por agora, o mundo observa e espera. Charles vai se recuperar? Camila encontrará forças em seu papel? E essa crise vai unir ou separar a família? A família real está enfrentando um de seus momentos mais sombrios, e o futuro nunca pareceu tão incerto. Com a rainha Camila em lágrimas e a saúde do rei Charles por um fio. Notícia de última hora. Rei Charles explode em fúria real como ninguém jamais viu. A monarquia está em colapso total. A dinastia Windsor está desmoronando diante dos nossos olhos. Ele explodiu, sem contenção, sem protocolo real, nem um traço daquela famosa compostura Windsor. O rei Charles explodiu após a rainha Camila supostamente ser pega traindo com seu ex-marido Andrew Parker B.S. E agora, ela foi obrigada a devolver sua aliança de casamento. Por que esse escândalo abalou tanto a monarquia? Porque essa traição vem da mulher que esteve ao lado de Charles por décadas, enfrentando inúmeras controvérsias. Fontes reais agora estão envolvidas, supostamente correndo para conter as consequências que podem desestabilizar a monarquia apenas um ano após o início do reinado de Charles. Então, o que exatamente aconteceu dentro das paredes do palácio que deixou o rei em fúria sem precedentes? Por que Camila foi subitamente flagrada em um reencontro chocante com seu primeiro marido depois de tantos anos? Fique por aqui. Essa catástrofe real está apenas começando. Mas antes, aperte o botão de like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre essa implosão histórica da família real. Já se inscreveu? Perfeito. Vamos mergulhar nesse pesadelo real. O drama teria começado quando o rei Charles retornou mais cedo de uma turnê de 3 dias pelo país de Gales. Ele deveria passar a noite em Cardiff, mas fontes afirmam que ele mudou de planos abruptamente e voltou ao castelo de Windsor sem avisar. O que ele supostamente descobriu causou um choque em toda a residência real. De acordo com várias fontes reais, Charles flagrou um jantar íntimo entre a rainha Camila e seu ex-marido Andrew Parker B.S. nos aposentos privados do palácio. Um jantar que definitivamente não constava na agenda oficial. Não foi só o jantar, disse um informante do palácio que pediu anonimato. Foi o ambiente, as luzes, a música, o jeito como estavam sentados juntos e o mais comprometedor de tudo, a conversa íntima que Charles escutou antes que eles percebessem que ele estava lá. O que exatamente o rei ouviu? Segundo as fontes, ele ficou paralisado na porta enquanto Camila supostamente dizia ao ex-marido: "Sempre foi você, sempre será. Charles era só a coroa que eu queria, mas você sempre teve meu coração." Você consegue imaginar ouvir essas palavras da mulher por quem você sacrificou tudo? A mulher que te custou a aprovação pública e talvez até seu primeiro casamento? Funcionários do palácio relataram ter ouvido o rugido de fúria do rei por toda a ala leste. Um guarda real descreveu como a exibição mais assustadora de raiva desde os tempos de Henrique VIII. Comentaristas reais foram diretos. Suas análises apontam para a traição máxima, o retorno do karma e uma justiça poética depois dos anos de Diana.
Em outras palavras, a grande história de amor real que supostamente justificava todos aqueles escândalos pode ter sido uma farsa planejada desde o início. E como se isso não fosse explosivo o bastante, imagens das câmeras de segurança da cena teriam sido imediatamente preservadas pela equipe de confiança do rei. Isso mesmo. De acordo com fontes reais sêniores, Charles ordenou que todas as gravações fossem salvas como prova antes que alguém pudesse apagá-las. Lembra como começou o relacionamento entre Charles e Camila em meio a escândalos? Pois é. A ironia não passou despercebida por ninguém, muito menos pelo príncipe William, que supostamente disse aos assessores: "O que vai, volta. Talvez minha mãe finalmente tenha sua justiça." E adivinha? Quando a notícia do confronto se espalhou pelos corredores reais, Camila foi banida do castelo de Windsor. Ninguém viu isso chegando. 1 minuto, ela era rainha consorte com todos os privilégios. E no seguinte, exilada, sem direito de resposta, sem aparições públicas, sem nem mesmo uma chance de se explicar. Fontes próximas ao palácio afirmam que Charles estava tão furioso que os médicos precisaram ser chamados para monitorar sua pressão arterial. Após a saída da equipe médica, ele teria convocado seus conselheiros mais próximos e dado um ultimato: ou ela devolve a aliança e sai hoje à noite, ou eu abdico amanhã e conto ao mundo exatamente o porquê. A fúria do rei, o ultimato, a emergência médica. Foi a tempestade real perfeita. E o que aconteceu em seguida? Com mãos trêmulas, Camila supostamente tirou sua aliança de casamento, colocou sobre a mesa entre os dois, recolheu apenas seus pertences pessoais e foi escoltada para fora dos terrenos do castelo antes da meia-noite. Está claro que esse escândalo pode acabar com a monarquia como a conhecemos. E as redes sociais estão em total ebulição. À medida que as notícias vazaram do palácio, hashtags começaram a viralizar no mundo todo. Camila a traidora. Charles traiu Diana. Vingança. Um tweet viral com mais de 4 milhões de curtidas dizia: Diana assistindo do céu, enquanto Camila trai Charles com seu ex-marido, é a reviravolta que todos precisávamos. Outro dizia: 3 pessoas no segundo casamento também, só que dessa vez é ele quem está sendo traído. Críticos estão chamando isso de karma em sua forma mais pura. Especialistas reais argumentam que esse escândalo prova o que apoiadores de Diana afirmam há décadas: que o interesse de Camila sempre foi pela coroa, não pelo amor verdadeiro. Mas outros acham que isso ainda pode ficar mais dramático. Isso não é apenas uma crise pessoal, disse a comentarista da realeza Victoria Ashworth. A monarquia mal se recuperou da morte da rainha, dos escândalos do príncipe Andrew e da saída de Harry e Meghan. Agora, o casamento do rei está implodindo da forma mais pública e humilhante possível. As implicações constitucionais são enormes. Veículos de imprensa estariam competindo por detalhes exclusivos. Fontes dizem que correspondentes reais estão sendo oferecidos valores sem precedentes por fotos, gravações ou relatos de testemunhas do confronto. Oficiais de proteção real estão em alerta máximo. Funcionários do palácio estão sendo interrogados. A família real está em total desordem. Alguns informantes afirmam que William está sendo preparado para a possibilidade de assumir o trono antes do esperado. Se Charles cumprir sua ameaça de abdicação em um casamento que parece ter terminado da forma mais escandalosa possível, essa possibilidade parece mais real do que nunca. Acho que meu pai merece mais do que essa traição, William teria dito a seus conselheiros mais próximos. Mas é exatamente isso que acontece quando um relacionamento é construído sobre engano desde o início. Isso não é apenas mais um escândalo real. É, potencialmente, o fim de um reinado que mal começou. É sobre traição, karma e se o povo britânico continuará apoiando uma monarquia que não consegue escapar de dramas pessoais constantes. Especialistas estão divididos sobre se Charles realmente cumprirá sua suposta ameaça de abdicação.
Há uma grande diferença entre ameaçar algo num momento de raiva e realmente fazer, disse o especialista constitucional Sir Malcolm Thornbridge. Mas Charles sempre foi mais emocional e impulsivo que sua mãe. E essa traição atinge o núcleo de sua identidade e reinado. Ex-funcionários reais começaram a se pronunciar, alegando que testemunharam interações preocupantes entre Camilla e Andrew Parker BS por anos. Sempre houve algo ali, disse um ex-funcionário da Casa Real. Eles trocavam olhares cúmplices em eventos que ambos frequentavam. O rei ou não percebia, ou estava em negação. O ex-mordomo de Diana, Paul Burrell, apareceu na televisão matinal visivelmente emocionado, mas contido. Não vou dizer eu avisei, mas a princesa Diana sempre disse que havia 3 pessoas no casamento dela. Agora parece que a história se repetiu da forma mais cruel. Pesquisas de opinião pública realizadas desde que a notícia foi divulgada mostram que a aprovação da monarquia está em queda livre, com 68% dos entrevistados dizendo que esse escândalo prejudicou sua visão da instituição, talvez de forma irreversível. O que torna isso particularmente devastador é o momento, disse a historiadora da monarquia, professora Eleanor Blackwood. Charles esperou décadas pela coroa, finalmente a conquistou, e agora sua vida pessoal está implodindo de uma forma que pode realmente ameaçar a própria instituição. Funcionários do palácio relatam que o rei Charles trancou-se em seu gabinete particular, recusando a maioria das refeições e falando apenas com William e seus conselheiros mais próximos. Ele está passando pelas fases do luto, disse uma fonte. A raiva deu lugar à devastação, e agora ele parece estar em um estado de profunda traição e perda. Enquanto isso, Camilla teria se refugiado na casa de seu filho Tom Parker BS em Londres, recusando qualquer contato com o palácio. Segundo fontes próximas à rainha consorte, ela afirma que Charles interpretou mal completamente a situação e está reagindo com o melodrama típico dos Windsor. Mas o desenvolvimento mais chocante. Andrew Parker BS foi fotografado saindo da casa de Tom hoje cedo, alimentando ainda mais as acusações explosivas. A segurança foi reforçada em todas as residências reais, enquanto o interesse público no escândalo atinge níveis máximos. Oficiais de proteção real relatam que multidões começaram a se reunir em frente ao Palácio de Buckingham. Alguns segurando cartazes em apoio a Charles, outros celebrando o que veem como a redenção de Diana. Se Charles eventualmente se acalmar o suficiente para emitir uma declaração ou prosseguir com uma separação formal, este momento já alterou fundamentalmente a monarquia. A traição não pode ser desfeita, o anel foi devolvido, e agora o mundo observa enquanto a coroa britânica enfrenta sua crise mais pessoal em décadas. Charles cumprirá sua ameaça de abdicação? Camilla lutará para recuperar sua posição ou se retirará da vida pública? E será que o povo britânico finalmente testemunhará a queda da mulher que muitos nunca aceitaram como sua rainha? Segundo especialistas em gerenciamento de crises, o palácio tem uma janela muito curta para conter essa situação antes que ela prejudique permanentemente a reputação da monarquia. Eles precisam de uma estratégia unificada imediatamente, disse o especialista em reputação, Dr. Jonathan Harris. Cada hora que passa com narrativas conflitantes, emergindo de diferentes lados da realeza, aprofunda esta crise constitucional. Fontes próximas ao rei Charles afirmam que ele já consultou o arcebispo da Cantuária sobre a possibilidade de anular o casamento com base em fraude e má representação. Ele está dizendo às pessoas que ela nunca o amou, que tudo foi um plano calculado para se tornar rainha, disse uma fonte do palácio. Funcionários informam que fotos de Diana reapareceram misteriosamente em posições de destaque nos aposentos privados do rei, algo que havia sido proibido durante o reinado de Camilla como rainha consorte. Conte-nos o que você pensa nos comentários.
Aperte o botão de like, inscreva-se e não perca o que vem a seguir neste desastre real em andamento. Porque isso não é apenas drama de tabloide. Isso é, potencialmente, a maior crise real desde a abdicação de Eduardo VIII. Você se preocupa com protestos? Você se preocupa com a chegada de uma república gritando por mudanças? Não. Todos têm o direito de pensar o que quiserem. Por trás da grande família real que todos conhecem, há alguém que a maioria esquece. O filho da rainha Camila. Ele não usa coroa. Não aparece nos balcões do palácio. Fica quieto, longe das câmeras. Mas ele tem algo que torna sua vida muito diferente. Bilhões de dólares. Ele não está nas capas de revistas todos os dias. Mas seu mundo é repleto de coisas que a maioria só pode sonhar. Grandes casas escondidas atrás de árvores altas. Carros velozes que custam mais do que casas. Viagens para lugares lindos que parecem saídos de um filme. Arte cara. Roupas elegantes. Chefes particulares e mais. Tudo comprado discretamente. Tudo mantido fora dos holofotes. Enquanto o mundo observa reis e rainhas, ele vive uma vida secreta de luxo. Sem flashes, sem anúncios. Apenas gastos silenciosos, poder discreto. Nos bastidores, ele se move pela vida com dinheiro que abre todas as portas sem fazer barulho. Casas que sussurram riqueza. Tom Parker BS vive em Londres, uma das cidades mais caras do mundo, e sua casa reflete seu gosto refinado e seu poder financeiro. Ele possui uma bela casa geminada escondida em um bairro elegante e histórico. Não é o tipo de casa que chama a atenção da rua, mas ao entrar, é impossível ignorar o luxo silencioso que o cerca. A casa provavelmente está cheia de móveis finos, pisos de madeira polida, estantes com livros de culinária e títulos raros, e obras de arte cuidadosamente escolhidas. A cozinha, como esperado de um escritor gastronômico, é provavelmente o coração da casa. Não seria surpresa encontrar eletrodomésticos de última geração, bancadas de mármore e panelas de cobre penduradas sobre um fogão onde tanto chefes profissionais quanto o próprio Tom já prepararam refeições incríveis. Mas por mais encantadora que seja a vida na cidade, às vezes é preciso espaço, calma e ar fresco. É aí que entra a casa de campo de Tom. Longe do burburinho de Londres, ele tem uma segunda propriedade, que oferece paz e privacidade. Essa casa fica entre os campos verdes e colinas suaves do interior inglês. A casa em si provavelmente tem um charme rústico, com paredes de pedra, uma grande lareira e uma cozinha com janelas voltadas para canteiros de flores e árvores frutíferas. É um espaço feito para noites tranquilas, bons vinhos e conversas reflexivas. Amigos vêm visitar, refeições longas são compartilhadas e o tempo passa um pouco mais devagar. É o tipo de lugar onde ele pode sair do olhar público e simplesmente viver bem. Viagens de primeira classe sempre. Tom Parker BS não vive bem apenas em casa. Ele também viaja com estilo. Quando vai ao exterior, não enfrenta filas no aeroporto nem se aperta em assentos do meio. Ele voa de primeira classe e, às vezes, até aluga jatos particulares. Os destinos que escolhe são tão refinados quanto seu estilo de vida, frequentemente conhecidos por sua beleza, cultura e, claro, gastronomia. Lugares como a Costa Amalfitana, na Itália, estão entre seus destinos favoritos. Com suas águas azul turquesa, vilas nas encostas e frutos do mar frescos, é um destino dos sonhos para qualquer amante da culinária. Tom não vai apenas para relaxar. Vai para provar, explorar e experimentar os melhores ingredientes do mundo em sua origem. A Provença, na França, é outro lugar que combina com seu estilo de vida. Os campos de lavanda, o queijo local, os vinhos tintos encorpados, tudo fala com alguém que valoriza não apenas o luxo, mas a riqueza da tradição e do sabor. Ele também é visto com frequência nos Cotswolds, às vezes ao lado de sua mãe, a rainha Camila. A região é conhecida por seu charme pacífico e beleza clássica inglesa. Não é surpresa que Tom se refugie lá
quando quer um fim de semana de calma, conforto e culinária do campo. Essas não são viagens apressadas. São lentas, imersivas e cheias de detalhes. Cada refeição, cada momento, planejado e saboreado, uma vida construída em torno do paladar. O que realmente diferencia Tom Parker Bowles é seu profundo amor pela comida. Ele não é apenas um homem que aprecia boas refeições. Ele fez disso sua carreira. Como escritor e crítico gastronômico, todo o seu mundo gira em torno do sabor. E quando se tem dinheiro para buscar os melhores sabores do mundo, faz-se isso no mais alto nível. Tom janta em restaurantes estrelados Michelin ao redor do globo. Esses não são lugares casuais para jantar. São templos da alta gastronomia, onde as refeições são cuidadosamente preparadas ao longo de horas e os chefes são tratados como artistas. Uma única refeição pode custar centenas, até milhares de libras. Mas para Tom, não se trata de ostentação. Trata-se da experiência. Trata-se do que está no prato e da história por trás. Ele também aprecia jantares privados em casa com chefes pessoais, que frequentemente preparam menus de degustação personalizados com ingredientes raros de todo o mundo. Essas refeições não são apenas deliciosas, são eventos, experiências compartilhadas com amigos próximos que entendem o valor da alta gastronomia. E não se trata apenas do que ele come, mas de com quem ele come. Tom faz parte de clubes e sociedades gastronômicas de elite, círculos privados, onde amantes da culinária se reúnem para degustar, discutir e apreciar vinhos raros, pratos exóticos e técnicas de cozinha. Entrar nesses círculos não é barato, e eles não estão abertos a qualquer um. É mais uma parte de um estilo de vida construído sobre gosto refinado e exclusividade silenciosa. O estilo de um cavalheiro. Você nunca verá Tom Parker BS usando logotipos chamativos de grifes ou modismos extravagantes. Seu estilo não grita. Ele fala em tons suaves e confiantes. Tudo o que ele veste parece simples, mas é claramente caro. Seus ternos provavelmente são sob medida, feitos por marcas britânicas clássicas que priorizam a qualidade em vez da fama. Ele prefere peças discretas e bem feitas, sapatos de couro refinado, camisas costuradas com cuidado e acessórios que sugerem herança em vez de ostentação. Um relógio clássico, talvez herdado ou escolhido por sua história, adiciona o toque certo de elegância. Esse é o tipo de moda que diz, eu sei quem sou. E isso é muito mais poderoso do que qualquer tendência de passarela, ganhando milhões com suas paixões. Embora Tom Parker BS venha de uma família rica e circule entre a realeza, ele também construiu uma fortuna com seu próprio trabalho. Como autor de best-sellers, seus livros de culinária foram vendidos em todo o mundo. Eles não são guias de receitas rápidas, mas explorações cuidadosas e detalhadas sobre comida, tradição e sabor. Seus livros ganharam prêmios e lideraram rankings, rendendo não apenas elogios da crítica, mas também uma renda substancial. Um único best-seller pode gerar centenas de milhares em royalties. E com vários livros publicados, Tom construiu uma marca pessoal que vai muito além de seu sobrenome famoso. Ele também é presença constante na televisão, julgando competições culinárias, participando de documentários e atuando nos bastidores da mídia gastronômica. Cada aparição aumenta seu valor, tanto financeiro quanto profissional. Além das páginas e das telas, acredita-se que Tom tenha investimentos no setor de alimentos. Ele pode ser sócio silencioso de vários restaurantes de alto padrão, ou até mesmo apoiar marcas artesanais que se alinham aos seus valores. Fazendas orgânicas, produtores tradicionais ou empresas que prezam pela qualidade e herança cultural. Esses investimentos não apenas aumentam sua riqueza, mas o mantêm conectado ao mundo da gastronomia que ele ama profundamente. Discretamente, Tom Parker BS também ganha com palestras. Ele é frequentemente convidado para festivais de comida, eventos de vinhos e conferências culinárias,
onde compartilha suas histórias e conhecimentos com públicos apaixonados. Pode liderar degustações, organizar eventos privados ou comandar painéis sobre temas que vão desde a história da alimentação até o futuro da culinária. Essas aparições não são apenas bicos, são bem pagas, bem frequentadas e compõem o retrato de um homem que construiu uma vida baseada em paixão e privilégio. Cada palestra, cada aparição é mais uma camada de um estilo de vida feito para alguém que vive e respira sabor. Um estilo de vida mergulhado em luxo silencioso. No fim, a vida de Tom Parker BS não é barulhenta nem chamativa, mas é indiscutivelmente luxuosa. Das casas que possui às refeições que saboreia, da forma como se veste aos negócios que apoia, tudo reflete uma confiança tranquila e um gosto refinado. Ele pode não ter um título real, mas se comporta como se tivesse. Viaja pelo mundo com propósito, janta como um rei, se veste com classe atemporal e ganha fazendo o que mais ama. Seus bilhões não estampam manchetes nem são gastos com extravagâncias. São investidos em sabor, cultura, conforto e conexão. É assim que Tom Parker BS vive. Não apenas rico em dinheiro, mas rico em experiências. E aí está. Um olhar mais profundo sobre o mundo incrivelmente rico e surpreendentemente discreto do filho da rainha Camila, Tom Parker BS. Ele pode não usar coroa, mas em termos de gosto, viagens e luxo silencioso, vive uma vida que muitos membros da realeza invejariam. Se você gostou desse mergulho no estilo de vida bilionário dele, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre as vidas das figuras mais elitizadas e inesperadas do mundo. Tem alguém que você gostaria que cobríssemos a seguir? Deixe o nome nos comentários. Estamos sempre de olho. Obrigado por assistir e até a próxima. Continue curioso e siga explorando vidas que você nem sabia que eram tão interessantes assim. Ela era a vilã. Era a terceira pessoa no casamento. Precisava reabilitar sua imagem. O tribunal está em silêncio. Todos observam, esperam. Então algo chocante acontece. O rosto da rainha Camila empalidece. Suas mãos tremem. Antes que alguém possa reagir, ela cai no chão. Gritos enchem a sala. Pessoas se levantam de seus assentos. Juízes, advogados, seguranças. Todos estão em choque. Momentos antes, ela estava ali esperando ouvir sua sentença. Mas assim que o juiz falou, tudo mudou. As palavras a atingiram como um peso imenso. Seus olhos se arregalaram, seu corpo balançou e então ela desabou. Guardas correram para seu lado. Algumas pessoas sussurram, outras apenas observam. O que foi dito naquela sala de tribunal? Que tipo de sentença foi tão chocante a ponto de fazer a rainha desmaiar? A verdade por trás desse momento é algo que ninguém esperava. Como a rainha Camila acabou no tribunal. A história de como a rainha Camila foi parar na justiça é realmente chocante. Deixou toda a nação em estado de choque. Durante anos, havia sussurros, pequenos rumores no ar sobre dinheiro da realeza sendo gasto de forma indevida. Mas ninguém imaginava que isso explodiria assim. Tudo começou com documentos vazados. Esses papéis não surgiram do nada. Foram divulgados por alguém que já trabalhou dentro do palácio. Os documentos mostravam que milhões de libras do fundo real estavam sendo usados para luxos pessoais. Não eram apenas compras ou presentes comuns, mas jatos particulares, férias secretas e até dinheiro para silenciar escândalos reais do passado. Um dos maiores choques foi que o rastro do dinheiro levava diretamente à rainha Camila. Sempre se brincou sobre seu gosto por coisas sofisticadas, mas agora havia provas. Alguns diziam que ela sabia, outros que não. Mas uma coisa era certa. Esse escândalo era grande demais para ser encoberto. O público ficou furioso. O custo de vida já estava afetando a todos. Famílias lutando para comprar comida, pagar contas e sobreviver. E ali estava a rainha consorte usando dinheiro público como se fosse seu cofre pessoal. A revolta crescia a cada dia.
Manifestantes se reuniam em frente ao Palácio de Buckingham com cartazes dizendo: "Não com o nosso dinheiro." A mídia se aproveitou. Todos os canais de notícias, jornais e redes sociais estavam lotados de atualizações sobre o escândalo de Camila. A cada hora surgia um novo vazamento ou reviravolta. As pessoas não conseguiam parar de acompanhar. Os britânicos se sentiam traídos e a pressão sobre a família real nunca foi tão grande. O que piorava era o fato de que membros da realeza raramente enfrentam a justiça. A última vez que o público viu isso foi quando o príncipe Andrew se envolveu em um grande escândalo. Mas mesmo assim, a família o protegeu. Desta vez, era diferente. As provas eram fortes demais e o povo estava furioso. Não havia saída. O caso teve que ir a julgamento. O drama no tribunal. O dia do julgamento parecia cena de filme. Pessoas se reuniram na porta do tribunal desde cedo com cartazes e gritos. Repórteres do mundo inteiro estavam presentes, tentando registrar o momento em que a rainha entrasse. Todos queriam ver seu rosto. Ela pareceria assustada? Iria mesmo comparecer? Às 9 horas, as portas do tribunal se abriram. As câmeras dispararam. E lá estava ela, Rainha Camila. Vestia um vestido preto e óculos escuros. Seu rosto estava pálido, os lábios cerrados. Não sorriu. Não acenou. Apenas entrou direto, ignorando a multidão. Mas uma coisa ficou clara. O rei Charles não estava com ela. As pessoas notaram. Isso falou mais alto que qualquer palavra. O ambiente no tribunal era tenso. Dava para sentir no ar. A acusação estava pronta. Apresentaram todas as provas. Fotos, recibos, registros bancários, mostrando como o dinheiro destinado à caridade e projetos públicos foi usado para os prazeres pessoais de Camila. Férias em ilhas privadas, roupas de grife, acordos secretos, tudo estava à mostra. E então veio a maior reviravolta. Declarações do pessoal do palácio. Pessoas que trabalharam para a rainha falaram em público. Relataram como foram orientadas a encobrir os fatos. Falaram sobre ameaças que receberam quando se recusaram. Uma ex-funcionária, com lágrimas nos olhos, disse: "Nos disseram para ficar caladas, ou perderíamos o emprego. Estávamos com medo." A defesa de Camila fez o que pôde. Pintaram ela como uma mulher vítima da política palaciana. Alegaram que ela não sabia de onde vinha o dinheiro. Disseram que ela apenas confiou nas pessoas erradas. O advogado chegou a afirmar que Sua Majestade só fez o que achava melhor para a coroa, que nunca quis prejudicar ninguém. Mas o dano já estava feito. O tribunal ouviu demais, o povo viu demais. E, no fundo, até Camila sabia que isso não acabaria bem. O veredito e a sentença. Após dias de debates, testemunhos e provas, o momento tão aguardado finalmente chegou. O tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz se preparava para ler o veredito. As câmeras se aproximaram. Repórteres prenderam a respiração. Até fora do tribunal, as pessoas ficaram imóveis, esperando. O juiz começou recapitulando o caso. Falou dos anos de uso indevido de recursos, das mentiras e dos encobrimentos. Sua voz era fria, firme e cheia de desapontamento. Então veio a frase que abalou o país inteiro. Sua Majestade, a Rainha Camila, é considerada culpada pelas acusações apresentadas. O tribunal reagiu com suspiros. Alguns choraram, outros aplaudiram. E então veio a sentença. A Rainha Camila foi multada em milhões de libras. Mas isso não era tudo. Foi sentenciada a 2 anos de prisão domiciliar em uma propriedade real. Também perdeu vários títulos reais. A partir daquele dia, não seria mais chamada oficialmente de Sua Majestade. A câmera focou no rosto de Camila, seus olhos cheios de lágrimas. Parecia perdida, derrotada e humilhada. E então, ali mesmo, diante de todos, Camila desmaiou. Seu corpo amoleceu ao cair.
O tribunal se encheu de exclamações. Repórteres gritaram, equipes médicas correram para socorrê-la. Do lado de fora, a cena era caótica. Manifestantes comemoraram, gritavam: "Justiça! Finalmente justiça!" Mas nem todos estavam felizes. Fãs leais da realeza estavam em lágrimas, segurando fotos de Camila e do rei. Foi um momento que ninguém jamais esqueceria. A mídia internacional mergulhou na história. Manchetes em todo o mundo anunciavam: "Rainha desmaia no tribunal após sentença." O dia mais sombrio da família real agora estava sendo transmitido ao vivo em todas as telas do planeta. Resposta da família real. Com a notícia do colapso de Camila se espalhando, todos os olhos se voltaram para o palácio de Buckingham. Todos queriam saber como o rei Charles estava reagindo. Horas depois, um porta-voz real leu uma declaração do rei. Suas palavras estavam cheias de tristeza. "Minha esposa é uma vítima das circunstâncias. Foi tratada injustamente. Estaremos ao lado dela." Mas, nos bastidores, os rumores contavam outra história. Fontes afirmavam que o rei Carlos estava furioso. Não apenas bravo, mas envergonhado por a mulher que amava ter arrastado a monarquia pela lama. As coisas pioraram quando o príncipe William e o príncipe Harry reagiram. William permaneceu em silêncio, evitando repórteres, mas fontes próximas disseram que ele estava arrasado e decepcionado. Harry, por outro lado, não se conteve. Meghan publicou uma mensagem enigmática no Instagram que dizia: "O karma sempre sabe onde te encontrar. Os fãs enlouqueceram. Seria uma indireta para Camila?" Muitos dentro do palácio acreditaram que sim. O caos se instaurou. Altos conselheiros reais realizaram reuniões de emergência. Planos de contenção de danos foram elaborados. A família real sabia que estava sobre gelo fino. Um passo em falso e a própria monarquia poderia ruir. Em outra declaração, o palácio prometeu total cooperação com a justiça. Mas a verdade era que estavam com medo. Medo do que isso significava para o futuro da monarquia. O impacto do escândalo foi maior do que qualquer um podia imaginar. Da noite para o dia, o apoio público à família real despencou. Pesquisas mostraram resultados alarmantes. Mais da metade do país agora queria a abolição da monarquia. As pessoas estavam cansadas. Cansadas de escândalos, de segredos, de pagar por luxos reais enquanto mal conseguiam sobreviver. Debates começaram no parlamento sobre cortar o financiamento da monarquia. Por que o dinheiro dos contribuintes deveria ir para uma família que o utilizava mal? A raiva era real e crescia a cada dia. O escândalo não parou no Reino Unido. Países da Commonwealth, como Austrália e Canadá, começaram a fazer perguntas difíceis. Era hora de romper com a monarquia britânica? Poderiam realmente apoiar uma família real envolvida em tamanha corrupção? Para Camila, o futuro parecia sombrio. As pessoas se perguntavam: será que ela apareceria em público novamente? Conseguiria sobreviver a isso? Espalharam-se rumores de que ela poderia perder para sempre o título de rainha. Alguns até disseram que o rei considerava o exílio, enviando Camila para uma propriedade privada, longe dos olhos do público. O conto de fadas tinha acabado. O que restava era uma família real em ruínas, consequências e o que vem a seguir. Nos dias que se seguiram, começaram a surgir atualizações sobre a saúde de Camila. Ela estava se recuperando em uma propriedade privada, longe das câmeras. Algumas fontes diziam que ela estava com o coração partido. Outras diziam que mal falava. A outrora poderosa rainha consorte agora era prisioneira de seu próprio palácio. Sussurros sobre divórcio começaram a circular. As pessoas se perguntavam se o rei Charles realmente conseguiria permanecer casado com alguém que trouxe tanta vergonha à coroa. Mas o palácio manteve silêncio, pelo menos por enquanto. A equipe jurídica de Camila insinuou uma possível apelação. Ainda estavam lutando, ainda esperavam limpar seu nome. Mas no fundo, todos sabiam. A sala estava silenciosa.
Todos estavam sentados, imóveis. Então algo aconteceu que ninguém poderia acreditar. A rainha Camila levantou-se de sua cadeira. Seu rosto parecia furioso, realmente furioso. Não disse uma palavra. Apenas caminhou rápido, direto na direção da testemunha, a pessoa que falava no tribunal. As pessoas ficaram boquiabertas. Algumas até se levantaram de suas cadeiras. Os seguranças, sempre por perto, se moveram rapidamente. Viram que algo estava errado. Correram para impedi-la, para segurá-la. O juiz parecia chocado. Ninguém esperava que a rainha agisse assim. Foi como se ela tivesse perdido o controle por um instante. O que a testemunha disse que a deixou tão perturbada? Por que ela reagiu dessa forma diante de todos? Há mais nesta história do que o público viu naquele dia. E o que realmente aconteceu deixará muitos sem palavras. Contexto. A rainha Camila, esposa do rei Charles III, é uma figura que há muito tempo é tanto amada quanto criticada pelo público. Durante muitos anos foi vista de maneira complicada, principalmente por sua ligação com a princesa Diana. Durante os anos 1980 e 1990, era frequentemente mencionada em sussurros, geralmente associada a escândalos da realeza. Era vista como a outra mulher, aquela que permanecia nas sombras, enquanto o casamento público de Charles e Diana desmoronava lentamente. Após a trágica morte de Diana, Camila manteve um perfil discreto. Não fazia discursos nem dava entrevistas. Não tentou conquistar o público rapidamente. Em vez disso, ficou nos bastidores, apoiando Charles discretamente e se dedicando a trabalhos de caridade e pequenos eventos públicos. Levou tempo, anos na verdade, para que o público começasse a aceitá-la. Quando finalmente se casaram em 2005, as reações foram mistas. Alguns aplaudiram, outros reprovaram. Mas pouco a pouco ela construiu uma nova imagem. Tornou-se duquesa da Cornualha e passou a trabalhar com causas como conscientização sobre violência doméstica, programas de leitura e saúde mental. Quando a rainha Elizabeth faleceu, Camila tornou-se oficialmente rainha consorte. Embora alguns ainda desconfiassem dela, muitos passaram a respeitar a mulher que permaneceu firme durante uma das jornadas públicas mais turbulentas da história moderna da monarquia. Ninguém esperava que ela acabasse no centro de um escândalo judicial. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O caso que chocou a nação. O drama começou com um processo judicial. Um ex-assessor real entrou com uma ação por difamação, alegando que havia sido injustamente acusado de vazar informações privadas para a imprensa. Esse assessor, a quem chamaremos de Senhor Thomas para fins desta história, disse que sua reputação havia sido destruída. Ele não estava apenas bravo, estava determinado a limpar seu nome. Ele alegou que pessoas influentes dentro do palácio espalharam boatos falsos sobre ele. Disse que nunca havia falado com a mídia, mas que alguém de dentro queria afastá-lo e usou a imprensa para isso. O caso ganhou atenção rapidamente. A mídia se envolveu e logo os títulos estavam por toda parte. A princípio, parecia apenas mais um processo real. Uma mistura familiar de sussurros, acusações e declarações oficiais. Mas tudo tomou um rumo inesperado quando a própria rainha Camila apareceu no tribunal. Ela não estava programada para testemunhar. Não era obrigada a estar lá, mas apareceu mesmo assim. Alguns disseram que ela estava lá para apoiar sua equipe jurídica. Outros sussurravam que queria fazer uma declaração. Mas qualquer que fosse o motivo, sua presença mudou tudo. O tribunal estava lotado. Jornalistas ocupavam os corredores. A segurança foi reforçada. Todos sabiam que algo grande estava por vir. O drama no tribunal se desenrola. O ar dentro da sala era tenso. Cada cadeira ocupada. Fotógrafos, especialistas jurídicos, membros curiosos do público. Todos observavam atentamente. O som das canetas no papel, dos teclados dos laptops e tosses ocasionais ecoavam pelas paredes. A rainha Camila estava sentada próxima à frente, postura ereta, rosto calmo,
porém atento. Vestia um casaco azul marinho escuro, elegante e discreto. De tempos em tempos, sussurrava algo para a pessoa ao seu lado. Seus olhos percorriam a sala cuidadosamente. Então, a testemunha-chave foi chamada. Seu nome era David Langley, ex-funcionário do palácio que trabalhou com membros seniores da realeza por mais de 10 anos. Parecia nervoso ao subir ao estrado, mas havia uma força silenciosa em sua postura. Tomou um gole de água, ajustou o microfone e começou a falar. Langley contou ao tribunal que havia sido dispensado sem motivo claro. Disse que sempre serviu a família real com lealdade, mas um dia tudo mudou. Falou de conversas privadas, e-mails secretos e reuniões discretas a portas fechadas. Então, sem nomeá-la diretamente no início, começou a falar sobre Camila. Disse que ela estava ciente de certos vazamentos à imprensa. Afirmou que ela até discutiu quem deveria ficar e quem deveria ser removido discretamente. A sala ficou em silêncio. Ninguém se mexia. O rosto de Camila endureceu. Sua mandíbula se firmou, mas ela permaneceu sentada. Langley foi além. Falou de uma reunião privada em uma sala lateral da casa de Clarence. Disse que nessa reunião, a rainha Camila supostamente disse algo assustador. Faça ele desaparecer discretamente. Houve um murmúrio na sala. Alguém engasgou. Um repórter deixou cair uma caneta. Até o juiz se mexeu desconfortável na cadeira. A expressão de Camila mudou. Seus olhos fixaram-se em Langley. Era possível ver o exato momento em que a fúria tomou conta. Segurança intervém. O que aconteceu a seguir parecia cena de filme. A rainha Camila se levantou lentamente, não com raiva, mas com força silenciosa. Foi o tipo de movimento que fez todos congelarem. Deu um passo à frente e depois outro. Os olhos se arregalaram. O juiz chamou seu nome, mas ela não parou. Caminhou diretamente em direção ao banco das testemunhas, não correndo, mas com firmeza no passo. A sala prendeu a respiração. Então ela gritou, "Mentiroso!" O som ecoou pela sala. Os repórteres se levantaram. Guardas de segurança correram. 2 ficaram na frente dela. Um terceiro veio pelo lado. Não a agarraram, nem gritaram. Foram cuidadosos, gentis, afinal era a rainha. "Vossa Majestade, por favor", disse um deles suavemente. Ela olhou além deles, ainda encarando Langley. "Você sabe o que fez", disse com a voz trêmula. Um dos guardas colocou a mão em seu braço, guiando-a para trás. Ela resistiu por um momento, mas depois respirou fundo e parou. O juiz bateu o martelo. "Ordem! Esta corte está em recesso!" A sala explodiu. Pessoas gritavam perguntas. Alguns aplaudiam, outros apenas olhavam, chocados. Camila foi escoltada para fora do tribunal. Não arrastada, escoltada. Sua cabeça ainda estava erguida, mas seus lábios estavam apertados. Suas mãos cerradas ao lado do corpo. Reações de testemunhas. Do lado de fora do tribunal, o caos se instaurou. Câmeras disparavam. Repórteres corriam para transmitir ao vivo. Pessoas ligavam para seus editores, familiares, amigos. Ela simplesmente se levantou e gritou com ele, disse uma mulher que estava sentada mais ao fundo. Nunca vi algo assim. Não vindo dela. Foi como se algo estalasse, disse um jornalista para uma emissora local. Ela estava calma num segundo e então... Bum! As redes sociais explodiram. Algumas pessoas aplaudiram. Disseram que ela tinha o direito de se defender. Outros criticaram o momento, dizendo que não era condizente com uma rainha. Vídeos de dentro do tribunal, embora gravados secretamente, começaram a surgir online. Imagens borradas mostravam Camila de pé, com a voz alta e clara. O palácio emitiu um breve comunicado apenas algumas horas depois. Sua Majestade esteve presente no tribunal em caráter pessoal. A rainha lamenta profundamente a interrupção causada e solicita que os procedimentos continuem com respeito e dignidade.